Olá, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Hoje nós vamos falar sobre o orçamento do casal. E por que eu quero falar sobre o orçamento do casal? Eu já falei um pouquinho em relação ao orçamento familiar, sobre os filhos, já comentei um pouco sobre o orçamento de casa. E hoje, especificamente, eu quero tratar essa grande importância que é a gente falar sobre o orçamento do casal. Que tudo, depois que você aprende a lidar com o dinheiro, depois que você aprende a cuidar do seu orçamento, o seu orçamento individual, o seu orçamento familiar, é muito importante que a pessoa que vive com você, ela também faça parte desse planejamento, desse controle financeiro. Então, eu trouxe hoje, como eu estou fazendo essas séries de vídeos falando sobre educação financeira, com base na fé, que somos católicos, eu estou trazendo a leitura, o versículo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 até o 10, que fala o seguinte para nós, né? O que o capítulo 9, o que o capítulo 4, versículo 9 até o 10 fala? 2 homens juntos são mais felizes que um só isolado, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Se um vem a cair, o outro levanta. Mas ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. 2 homens juntos são mais felizes que um solitário, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Se um vem a cair, o outro levanta. Mas ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. 2 homens juntos são mais felizes que um solitário, porque obterão um bom salário de seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. Mas ai do homem solitário, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Olha que maravilha, né? O que Deus vem falar para a gente. Que 2 homens, né? Ele vai falar que 2 pessoas juntas, elas conseguem se levantar, porque se acontecer qualquer problema, um vai conseguir levantar. Agora, quando você está solitário e acontece qualquer problema, você não consegue levantar. E isso a gente traz presente para a nossa vida atual, o quanto isso é verdadeiro quando a pessoa está trabalhando. O casal, por exemplo, num relacionamento, que nós estamos falando do casal, onde 2 pessoas vivem, casado não, mas elas decidiram viver juntas, se juntarem, estão vivendo juntas, mas só um trabalha. E aí eu trago presente o quê? A minha vida quando só meu marido, quando eu casei com ele, fui morar com ele, e só ele trabalhava. E da época era ele, eu estava grávida do nosso filho André, e tinha a mãe dele, mais a irmã. E só ele trabalhava, né?
tinha o aluguel da casa que a minha sogra recebia e quando o marido pagava a pensão. Então, mas nem toda vez tinha, né? E era só o orçamento dele. E aí era um pouco difícil só viver do orçamento dele. Mas a gente vivia, como fala assim, a gente sobrevivia, né? Depois ficamos só eu, ele e o nosso filho, né? Aí veio a nossa filha também. Ainda assim, só era o orçamento dele. Então, a gente dependia, tudo era... Vou usar a palavra que nós usamos muito aqui, era escasso, né? Tudo era escasso. Então, eu ia no supermercado, eu tinha que comprar... Eu sempre comprava o mais barato. Independente se era bom ou não, era o mais barato. E apertava de um lado, apertava do outro, via o que era necessário, o básico para que a gente pudesse passar o mês. A minha sogra, ela fazia por quinzena, que como meu esposo trabalha e ganha por quinzena, ela fazia por quinzena, né, o orçamento de casa. E eu, quando ela me passou, né, para mim fazer o orçamento de casa, eu fazia por mês. Eu calculava mais ou menos. Eu sempre tive essa habilidade, né, de calcular mais ou menos quanto a gente gastava. E eu ia lá e comprava por mês para que a gente não pudesse estar comprando semanal. Só mesmo que a gente ficava comprando era a comida, né, as verduras que se estragavam e o lanche, quando a gente toma um café da manhã, um lanche da tarde. Então eram essas coisinhas. Mas tudo era muito escasso. Então eu lembro muito bem, bem claro, que eu estava muito aperreada, muito angustiada, e eu estava assim, eu fazia uma coisa, fazia outra, e o dinheiro não dava muito. Então, era muito apertado, era só ele, né? Só ele, financeiramente, não tinha onde se apoiar em ninguém. Depois, eu vendo essa agonia, que era difícil, eu fui lá, peguei meu orçamento que ele me deu para comprar alimentação, eu lembro muito bem até hoje, o dinheiro que era para comprar comida. Tinha, na época, o concurso público, isso em 2005. Fui lá e paguei minhas inscrições para fazer o concurso público da Prefeitura e do Estado do Amazonas. E enfrentei uma fila imensa naquela época. A gente pagava tudo no correio. Enfrentei uma fila imensa. Passei o dia todo lá, mas paguei minha inscrição. Hoje, estou aqui, após 20 anos, no estado onde eu passei, como auxiliar de serviços gerais, que é o cargo que eu exerço. E aí eu me lembro muito bem, quando eu fui, prestei a prova era a tarefa de casa que eu tinha feito com meu filho todinha. Eu sabia a prova, gabaritei, na época que era 100, né? E aí esperei ser chamada. Na época eu fui, como eu gabaritei, eu tinha ficado na 49 colocação. Como eu não tinha experiência, eu caí, fui para 89. Quando chamaram a primeira turma ainda em 2005, só chamaram 52 pessoas, então eu nem entrei, eu só entrei na segunda chamada. E aí, quando eu comecei a trabalhar dia 1º de abril, num sábado, foi o meu primeiro dia de trabalho, depois que eu assumi. E aí naquela época, eles ainda não... Eu fiquei um mês sem receber, só ia trabalhar. Aí fui receber só em maio, meu mês de maio, né? Fui receber só em maio. Eu trabalhei em abril, aí no final de abril eles pagavam, mas não me pagaram. Trabalhei em maio, no final de maio, que eles pagam todo final de mês, eu recebi só o meu salário de maio. Depois de 1 ano, 2 anos, eu fui lá e entrei com o processo e eles me pagaram esse meu salário que eles estavam me devendo, né? Processo administrativo que a gente entra mesmo
E aí comecei a trabalhar e começou a entrar esse dinheiro. Quando começou a entrar esse dinheiro, sabe o que eu pensava na época? Eu disse, é um dinheiro extra. O que que eu vou fazer aqui? E aí eu comecei a ir no supermercado, já ia em busca das coisas mais baratas, mas como eu já tinha um dinheirinho a mais, eu já comprava uma coisa mais barata, mas já com qualidade. Então, assim, uma coisa mais barata com qualidade não é o mais barato e também não era o mais caro. Sempre tem vários preços, então eu ficava nos intermediários entre um valor e outro. Sempre fiz isso. Não comprava mais as coisas mais só porque eram que cabia no meu bolso. E sim, já tinha uma opção de escolha. E comecei a comprar sim. E aí a gente foi, como a gente só vivia, tinha aprendido a viver só do salário dele, foi como se a gente tivesse esse dinheiro extra. Então a gente começou a juntar dinheiro naquela época. A gente começou a deixar dinheiro na poupança, que era o único investimento que eu conhecia na época, né? Em 2006. E aí a gente começou a comprar as coisas à vista, pagar à vista. A gente não tinha cartão de crédito, ninguém queria cartão de crédito. A gente começou a... Até a gente comprou um carro, na época, nosso primeiro carro foi um Fusca, à vista, né? Eu me lembro até hoje, custou 2.500 naquela época. Era muito dinheiro pra gente, a gente comprou à vista. E aí o carro deu um problema no motor, a gente acabou devolvendo. Eu digo para meu marido, eu disse, olha como a gente não tinha visão, né? A gente não tinha visão e nem noção, nem conhecimento, porque não era pra gente ter devolvido o carro, era pra gente ter segurado e ter mandado consertar o problema do carro, né? Que aparece. Mas a gente não tinha noção, não tinha conhecimento, não tinha nada. Então, o que que a gente fez? A gente acabou... nós acabamos devolvemos o carro. Hoje, quando eu me lembro, eu disse, olha que noção, sem noção nós éramos, porque se a gente tivesse noção, a gente tinha esse Fusca até hoje, né? Hoje o Fusca agora é para colecionador, né? Olha só, como a gente não tem noção, a gente acaba perdendo a oportunidade. Mas era assim mesmo. Estávamos aí sem conhecimento nenhum. Eu sempre fui em busca de conhecimento, eu queria saber muito, queria aprender. Eu tinha uma certa noção, mas eu não tinha acesso ainda às informações sobre educação financeira. Então, a gente acabou devolvendo e fomos cair na besteira, vamos para o financiamento. Na besteira do financiamento, que a gente achava que era melhor, porque era um carro zero, né? O carro zero era bom, mas aí quando a gente foi para a besteira do financiamento, o orçamento começou a apertar. Começou a apertar, porque todo mundo sempre falou, um carro é uma família, a gente não tinha noção. Mas a gente queria porque queria. Então, a gente não se preparou. Caímos na besteira, financiamos, pagamos um ano. O orçamento apertou e a gente foi ver que realmente o carro é uma família. Porque a gente pensa assim, eu quero ter um carro, vou financiar, porque cabe as parcelas no meu bolso. As parcelas cabem no seu bolso, mas você não pensou na gasolina, você não pensou na manutenção, que faz de 6 meses, ou de um em um ano, ou de 5.000 quilometragem. Você não pensou em nada disso. Nas batidas que podem ocorrer logo no início, que ocorreram. E aí vai sugando o seu orçamento. E você não estava preparada para isso. Era o que a gente estava. Nós não estávamos preparadas para essas situações. E sugava todo o nosso orçamento. E a gente estava ficando em uma situação crítica por causa disso. E aí a gente começou a dever, foi quando a gente meu marido resolveu passar o carro para outra pessoa, que aí ele
ficou com o carro, assumiu as dívidas, o meu marido ainda pegou ainda um valor e a gente começou a se livrar lá das dívidas. E começou a melhorar tudo novamente, porque o nosso problema era o carro de endividamento. Porque o nosso consumo, a nossa vida, nunca foi uma vida de extravagância. A gente sempre viveu de acordo com as nossas condições e com aquilo que a gente gosta, é claro. Então a gente gosta de coisas que não nos consomem. A única coisa que nós gostávamos que nos consumia era o carro. E a gente não entendia isso. Eu, pelo menos, não entendia isso. E fazia com que... E o meu marido também, o primeiro carro dela, ele amava o carro, ele acariciava o carro mais do que a mulher, né? Fala assim, depois desse carro ele desapegou. E aí a gente foi começando a entender esse processo, nós dois, de gastar, né? Esse processo de começar a organizar, de não ter mais nada que... Com isso a gente aprendeu, né? Então a gente começou a juntar novamente dinheiro, a comprar as coisas que a gente estava precisando, a pagar as contas. Só que no percurso da vida acontece várias coisas, né? Então a gente morava numa casa onde era de herdeiros, a mãe dele faleceu, aí a gente teve que vender a casa, repartir o dinheiro da casa e comprar uma nova casa no lugar onde hoje é essa casa onde estou filmando. E tudo mudou, mas uma coisa não mudou. E tudo isso que nós fomos passando, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque todas essas situações que a gente foi passando, todos os problemas que iam acontecendo conosco, com nós dois, nós nos apoiávamos um no outro, como a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10, fala sobre isso. Quando dois homens, né, duas pessoas estão juntas, elas se apoiam quando ela cai. Então, quando acontecia situações difíceis como essa com o nosso orçamento, e foram muitas situações, isso é uma das situações que aconteceram na nossa vida. Existem várias outras situações. Eu estou falando em relação ao financiamento de carro, porque o financiamento de carro foi uma situação que predominou durante uns 3 financiamentos, que nos deixou com o nosso orçamento super prejudicado. E nós nos apoiávamos um no outro. Eu fazia, por mais que meu esposo não concordasse comigo, mas ele me apoiava e a gente conversava bastante sobre cada situação e falava, olha, é melhor a gente fazer isso daqui, é melhor a gente fazer isso daqui. Vamos passar o carro, nosso orçamento não está dando nesse momento. Nós vamos precisar deixar esse orçamento. A gente precisa com que esse orçamento saia. A gente precisa que... Porque não está dando, está prejudicando, a gente não está tendo nem condições de pagar cartão para comprar alimentação para casa, coisas simples, material escolar, né, remédio, estava atrapalhando muito a nossa vida. E era uma decisão que a gente precisava tomar. E tudo a gente tomava essa decisão junto. E outra coisa, desde quando eu comecei a trabalhar, como meu marido, ele sempre teve o costume de passar o orçamento, sempre ele passava para a mãe dele, e a mãe dele transferiu para mim, depois a gente foi morar juntos, continuamos nesse mesmo ritmo, onde eu administrava nosso orçamento e o salário dele com o meu salário era um só salário, é só um salário.
Não é esse negócio de dizer assim, a minha mulher não pode saber quanto eu ganho, o meu marido não pode saber o quanto eu ganho. Você está mentindo para você para ter um relacionamento bom. Os dois têm que saber quanto um e o outro ganha, e os dois têm que administrar o orçamento. E o orçamento não é o meu salário, a Ieda, não é o salário do meu marido. É o salário dos dois, se é o casal. Se é a família, é o casal, é o salário familiar de todos que moram nessa casa. Então, eu sempre tratei assim o nosso salário. Devido às circunstâncias, eu sempre administrei assim. Então, quando nós temos essa conta nesse vencimento aqui, qual é o salário que vai receber, que vai cair na conta, que está mais perto para pagar? Ah, é o meu que cai na conta esse mês, esse daqui eu já pago essa conta de energia, essa conta de água, a parcela do cartão. Ah, é o teu que vai cair, eu vou pagar, porque eu coloco os vencimentos sempre próximos do pagamento dele, porque já pega o final do meu e pega o salário dele. Então, a gente consegue pagar todas as contas no início do mês. Aí, toda vez, porque junto o meu salário, junto com o salário dele, aí eu junto os dois salários, aí eu vou pagando água, cartão de crédito, vou pagando a internet agora, né? Pagando os telefones, que nós temos contas, né, telefônica para ter acesso, vou comprando o rancho para casa, né? Então, tudo isso é no início do mês que eu faço todo esse planejamento. Mas não é só o meu salário, é o salário dos dois. Somos nós dois. E é o salário familiar. Não é o salário da Ieda, não é o salário do Atevaldo. O Atevaldo não sabe quanto eu ganho, a Ieda não sabe quanto o Atevaldo ganha. Não, os dois sabem quanto os dois ganham e é um salário só. Somando é um único salário. É o salário do casal, é o salário da família. E é esse salário do casal, esse salário da família, que eu vou pagar as contas e também vou começar a investir. Foi dessa forma que eu comecei a investir, porque sobrou dinheiro na conta, se foi na minha ou na dele. O que eu faço? Agora eu vou pegar esse dinheiro que sobrou da minha, da dele, vou transferir para uma conta só, vou investir na conta dele desse mês, ou eu vou investir na minha conta desse mês, ou se sobrou, eu passo, sobrou tanto para um, para outro, dá para me investir nas duas contas, na dele e na minha. Por que a gente fala na dele e na minha? Porque é individual, né? Então, como é necessário essa individualidade de contas, a gente faz isso, mas o orçamento é um só. Então, ontem mesmo eu paguei uma coisa e ele ganhou também. Aí, qual é o meu Pix? Que ele também não se interessa muito. Eu digo, tu tem que se interessar. Eu digo pra ele, se acontecer alguma coisa comigo e eu não puder administrar aí essas contas, ele fala bem assim, tem a nossa filha. Eu disse, olha aí, filha, teu pai fala que tem tudo para ajudar aí. Eu disse, porque a gente pode cair doente, pode falecer, como eu lembro da minha colega de trabalho, ela falava assim, Ieda, eu não quero saber de nada não. Eu disse, maninha, tu tem que saber, porque vai que aconteça alguma coisa, a pessoa fique doente, não lembre. Quem é que vai administrar se você deixar a responsabilidade só para uma pessoa? Quem vai administrar isso aí? E sabe o que aconteceu? O marido dela faleceu. Aí ela teve que aprender tudo o que ela não queria. E aí ela falou, eu não falei pra ti? Eu falava pra ti que tu tinha que aprender, mano. A mesma coisa eu falo para meu marido, a gente tem que aprender, porque se acontece, se eu adoecer, eu ficar acamada, né, eu tiver sem condições de estar fazendo esses tipos de transações. Para que esconder do marido ou da mulher a situação que você está se encontrando?
Não esconda do seu marido nem da sua mulher a situação que vocês estão passando. O que precisa no orçamento de casa é confiança um no outro. Vocês precisam confiar um no outro, planejar junto, todos os dois têm que saber. Coloque a senha no lugar aonde, se acontecer qualquer problema, você possa ir lá, a pessoa possa ir lá e ter acesso às informações para que possa resolver. Gente, isso é uma coisa muito séria mesmo. É uma coisa seríssima. Então, esconder de um e do outro, isso é desnecessário. Vocês não confiam um no outro, vocês não têm uma parceria um com o outro. E se algo acontecer de grave, como é que vai ser a maior dificuldade? A pessoa consegue sim reverter. Hoje os bancos até pedem, se você tem um companheiro, já põe até o CPF, né, do seu companheiro, que é isso que eu faço. Na declaração do meu marido de imposto de renda, desde quando ele começou a fazer, sempre foi colocado meu CPF lá como a companheira. Nos bancos hoje eles pedem atualizações, eles pedem para você colocar o seu companheiro, a sua companheira, porque eles sabem quando acontece alguma coisa para, né, falecimento ou alguma coisa como doença, a pessoa possa ter acesso. Aí vão saber, não, eles têm aqui, né? Tem esse acesso, porque tem aqui como comprovar que a pessoa realmente é parceira daquela outra. E cadê a parceria quando você se esconde? Esconde quando um tem, não sabe o que o outro ganha. Cadê a parceria? Cadê a confiança? Cadê aqui? A palavra de Deus vai falar muito bem. Quando acontece alguma coisa, um outro não se apoia no outro. Quando uma pessoa está sozinha, ela não tem em quem se apoiar. E é muito difícil não ter em quem se apoiar. É muito difícil. E ter com quem se apoiar é a coisa mais maravilhosa que pode existir nesse mundo. Eu sempre falo, tenha um amigo. Tenha Deus na sua vida, mas tenha um amigo. Porque um amigo, você conversa, você precisa muito de um amigo para você conversar e desabafar as coisas que tá dentro do seu coração e que se você não falar com esse seu amigo, não vai dar certo. E a questão financeira não é diferente, gente. O orçamento financeiro não é diferente. Se você decidiu morar com uma pessoa, viver com ela, dividir toda a sua vida durante até que a morte vos separe, você precisa dessa confiança e você precisa depositar e acreditar e ensinar e ajudar as pessoas, gente. Você precisa ajudar essas pessoas. E como que você vai ajudar? Confiando. Confiando na pessoa que você dorme do lado. Você dorme todos os dias ao lado daquela pessoa. E como você não confia nela? E como você não acredita nela? E como você não faz parceria com ela? Você precisa confiar na pessoa. Você precisa fazer parceria com a pessoa. Confia na pessoa. Faça parceria com a pessoa. Não deixe, gente, de fazer. A partir do momento que você confia na sua metade, do seu lado, as coisas fluem muito melhor. É o que acontece em casa. Eu conversando com meu marido, a gente foi ver algumas situações das pessoas, quando a gente fala nisso, do orçamento, que o orçamento é um só, é dos dois, que um tem que ajudar o outro, que a mulher precisa ajudar o seu marido, a mulher precisa deixar de ficar só em casa,
sem fazendo as coisas de casa assim, mas ajudando também no orçamento. Existem várias coisas que você pode fazer e ajudar no orçamento para que os dois possam prosperar. Não precisa ficar esperando pelaquela mentalidade que só o homem que traz o sustento para casa. Não precisa dessa mentalidade. Não é só o homem que traz o sustento para casa, não. A mulher também pode ajudar se apoiando, porque quando os dois fazem esse tipo de situação, as coisas todas se resolvem, que é o caso que está sendo resolvido na nossa vida. Hoje nós estamos numa situação muito boa, porque um apoiou o outro. Eu e meu esposo nos apoiamos desde o início. Desde o início, o nosso salário é nosso, não é meu, não é dele, é nosso. Desde o início a gente faz coisas e a gente vai resolvendo e vai pagando as coisas de casa. A gente tem essa maturidade de falar que o orçamento é da família, é da casa. Essa clareza das informações, sem esconder nada um do outro. Esconder por quê? Qual é o motivo de esconder que a mulher não pode saber o quanto você ganha ou o homem não pode saber quanto você ganha? Qual é esse motivo que você tem? Fora que você está pecando aí. Você está pecando. E você quer continuar pecando? Como é que está a sua vida, seu relacionamento? O financeiro é algo muito, muito importante que destrói casamentos. E se os dois aprendem a confiar um no outro, vocês vão conseguir resolver todas as diferenças e vão conseguir resolver todos os obstáculos financeiros que existirem na sua vida. Então, confiem um no outro, ajudem-se, apoiem-se um no outro. A educação financeira, ela é um conjunto de informações, é um conjunto de planejamento, é um conjunto de parceria. É uma parceria entre eu e o meu esposo, o Atevaldo, onde nós dois vamos pegando todas as informações, vamos estudando. Eu estudo, eu converso com ele, eu falo, olha, a importância disso daqui, a importância de você saber, a importância da gente pagar isso aqui. Olha, quanto que a gente tem feito progresso. E o que eu posso te dizer? Que nesse progresso, nós estamos super bem. E assim, para finalizar, que eu sempre falo, né, que dessa data, que foi a data que mudou a nossa vida, 2/12/2019, eu gosto de falar dela e deixar marcada ela, porque foi quando eu parei de estragar nossa vida financeira como casal, como família, como individual, e mudei completamente a minha vida. E assim, para você ver o quanto de confiança eu consegui com o meu parceiro, com os meus filhos, com o orçamento familiar de casa, que a gente estava conversando ontem, a gente estava falando assim, a mamãe gastou horrores mês passado, o meu marido falou assim, ela gastou muito mesmo e ainda assim tem dinheiro. Até eu fiquei impressionada, sabia? Porque eu achava também que eu ia ficar no vermelho, porque eu gastei demais do orçamento. Mas eu não gastei demais do orçamento. Eu gastei planejando em cima do quanto a gente ia ganhar. E eu tinha os valores de quanto a gente ia ganhar. E o que aconteceu? Nós pagamos todas as despesas que nós tínhamos, todos os cartões que estavam com em média R$5.000 e não tirei todo o dinheiro que eu investi, tem dinheiro investido e ainda sobrou dinheiro nas contas. E tem dinheiro impresso, porque aqui a gente ainda usa dinheiro impresso. Para te ver o grau de confiança que eu e o meu esposo
e os meus filhos têm em mim, o grau de confiança, né, do casal, que tudo que eu planejei junto com eles, que o orçamento que eu dediquei, que eu sabia que a gente conseguia comprar, o que eu não comprava, eu disse, não, isso aqui vai fugir, se eu fizer isso aqui vai fugir do orçamento. E aí eu fui, né, comprando gastando aqui, poupando do outro lado, e com isso nós conseguimos pagar todas as contas do mês de junho, estando de férias, e voltar ao mês de julho e pagar todas as contas do mês de julho, voltando das férias, e ter ainda orçamento. Que maravilha! Olha a confiança, olha o planejamento, olha o apoio do casal, olha o apoio da pessoa que está sempre ao meu lado. Seja esse apoio para a pessoa que está ao seu lado. Confie um no outro. Faça esse apoio. Parem de trabalhar sozinho, pagando as contas sozinho, gente. Comece a trabalhar apoiando no parceiro que você escolheu, na parceira que você escolheu. Trabalhe com essa confiança. Façam junto as decisões financeiramente e tudo vai dar certo. Todas as escolhas que vocês fazem junto, com planejamento, vai dar certo. E vai sobrar dinheiro para você investir nas contas, sua e dele. Que não tem como unir a conta, né? Tem que ser contas separadas. Por causa da questão mesmo, que cada um... Isso é questão jurídica, né? Que tem que ter. Mas vocês vão trabalhar junto. Só a questão jurídica que fica assim. Mas o orçamento é nosso. Nosso casal. É nosso. O dinheiro é nosso. Não é meu, não é dele. Eu brinco às vezes, não, o dinheiro meu é meu, o dele é nosso. Eu brinco muito isso, mas é só uma brincadeira. Mas eu faço essa brincadeira, mas eu falo, não, o dinheiro é nosso, o que que eu faço? Quais as contas que tem que pagar? Quem vai receber primeiro é esse aqui, então esse aqui já vou direcionar para as contas. Aí o outro já vai para as outras contas. Aí, sobrou esse dinheiro aqui, então vamos investir. E eu invisto. E é um investimento para a vida toda. Invista na sua vida, invista na sua casa, invista no seu parceiro. E você vai ver como sua vida financeira vai mudar para melhor, para cada dia e cada ano que você passar. Porque vocês dois têm a convicção de que estarão bem sempre.